Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz e dando continuidade ao nosso curso de revisão de questões, ainda dentro do módulo de doença arterial coronariana aguda e crônica, a gente vai ver neste vídeo duas questões do TEC, uma da prova de 2018, outra da prova de 2020, e o assunto tipo de infarto agudo do miocárdio e também intervenção coronária percutânea em pacientes com síndrome coronariana aguda e fibrilação atrial, assuntos aí que podem sim estar na sua prova do TEC de 2021, tá? Por isso que a gente vai fazer uma revisão em cima desses dois temas, tá? Então, sem mais demora, TEC 2018. Qual das situações abaixo refere-se a infarto do miocárdio do tipo 1? Então, aí enunciado bem curto e direto, quer saber qual das alternativas está relacionada ao infarto agudo do miocárdio do tipo 1. Então, a gente tem aí as alternativas A, B e C, temos também as alternativas D e E, mas antes da gente ler as alternativas, vamos fazer aqui aquela revisão bacana sobre esse assunto, tá? Então, ó, em 2018 foi publicada a quarta definição universal de infarto agudo do miocárdio, através aí de um trabalho conjunto, né, de uma força-tarefa, tanto da Sociedade Americana de Cardiologia como também da Sociedade Europeia de Cardiologia. Só lembrando que infarto agudo do miocárdio é aquela elevação de biomarcadores, ou seja, a gente tem dano celular secundário a uma síndrome isquêmica, tá? Então, é assim que a gente classifica o infarto agudo do miocárdio. É um dano celular secundário a uma síndrome isquêmica. Porque nem todo dano celular, ele é oriundo de uma síndrome isquêmica. Por exemplo, uma miocardite viral pode ter dano miocárdico, elevação da troponina. Mas não é um infarto agudo do miocárdio, tá? Para ser infarto agudo do miocárdio tem que ter elevação da troponina e tem que ter aí uma síndrome isquêmica, tá? Então essa elevação tem que ser secundária a uma síndrome isquêmica. E a gente tem aí, né, 5 tipos de infarto, sendo que o infarto tipo 4 a gente vai ver que ele é subdividido em 4A, 4B e 4C, tá? Então vamos ver cada um. O infarto tipo 1 é o IAM espontâneo relacionado com isquemia miocárdica secundária a evento coronariano como ruptura ou erosão de placa aterosclerótica coronariana, tá? Então é um infarto que a gente está acostumado a ver, né? É aquela placa aterosclerótica que se rompe, né? E aí a gente tem um evento agudo aterotrombótico. Então isso aí é o infarto tipo 1. Infarto agudo tipo 2 é o IAM secundário à isquemia por desequilíbrio de oferta-demanda de oxigênio pelo miocárdio, não relacionado diretamente à aterotrombose coronariana. Então, ó, o infarto tipo 2 não tem relação direta, né, com aterosclerose, tá? Então não tem relação direta com aterotrombose. Ele é dado aí, o infarto tipo 2, né, pelo um desequilíbrio, né, um desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio pelo miocárdio. Alguns exemplos, né? Por exemplo, um espasmo coronariano reduz a oferta de oxigênio, não está aí associado a um evento aterotrombótico. A gente pode ter aquele paciente, por exemplo, com uma anemia aguda grave, né? Vai causar aí um desbalanço de oferta e demanda de oxigênio, não está relacionado aí com aterotrombose. A gente tem, por exemplo, aquele paciente que apresenta um infarto agudo do miocárdio após um evento de uma taquiarritmia com uma frequência ventricular elevada. Então a gente vai ter um desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio, mas a gente não vai ter aí o envolvimento da aterotrombose, tá? Então desbalanço ou desequilíbrio, oferta-demanda de O2 é o infarto do tipo 2, tá? Infarto tipo 3, palavrinha mágica, morte súbita, tá? Morte súbita. Então aquele paciente que apresenta uma morte súbita na presença de sintomas sugestivos de isquemia acompanhada por novas alterações isquêmicas no ECG ou fibrilação ventricular e que ocorre antes dos biomarcadores serem coletados ou ainda de sua elevação. Ou ainda aquele infarto agudo do miocárdio confirmado por necrópsia, tá? Então, palavrinha mágica do infarto tipo 3 é associado aí à morte cardíaca súbita, naquele paciente, claro, que apresenta aí sintomas, né, de uma síndrome isquêmica aguda, que apresenta aí alterações no ECG ou apresenta arritmias ventriculares graves antes dos marcadores serem coletados ou ainda antes da sua elevação. Ou aquele paciente que já chega óbito no hospital, é encaminhado aí para o serviço de verificação de óbito e é constatado lá a morte por infarto agudo no miocárdio, ou seja, através da necrópsia. Então esse é o infarto do tipo 3.
Infarto do tipo 4 é aquele relacionado ao procedimento de intervenção coronária percutânea, tá? E aí a gente tem o tipo 4A, né, que é o IAM associado à intervenção, né, periprocedimento, tá? Periprocedimento. Então ele é definido aí pelo aumento de troponina maior que 5 vezes do percentil 99 do limite da normalidade ou ainda acima de 20% de níveis basais já aumentados, associados a um dos achados: nova alteração isquêmica no eletro, nova alteração, né, de onda Q patológica no ECG, exame de imagem evidenciando nova alteração de contratilidade ou perda de miocárdio viável de padrão consistente com isquemia miocárdica, ou ainda achados angiográficos com complicações que levem à limitação do fluxo, como, por exemplo, uma dissecção de uma coronária, uma oclusão de um vaso epicárdico, perda de circulação colateral ou embolização distal, tá? Então, o infarto do tipo 4A tem a ver aí com periprocedimento de intervenção coronária percutânea. Infarto do tipo 4B, tá? Do tipo 4B é o IAM relacionado à trombose de estente, seja essa trombose aguda, subaguda ou tardia, tá? Então aí lembrando, tá? Tipo 4B é aquele relacionado à trombose de estente, tá? Trombose de estente. Infarto agudo do miocárdio do tipo 4C é aquele relacionado à restenose intraestente, que tem a ver com a hiperplasia neointimal, tá certo? Então, geralmente, né, o infarto do tipo 4C, essa restenose ocorre alguns meses após, né, a angioplastia. E aí, quando o infarto ele é decorrente, né, de uma hiperplasia neointimal, que leva aí a um dano celular, causando um evento isquêmico agudo com o aumento da troponina, a gente está diante de um infarto agudo do miocárdio do tipo 4C, tá? Então, ó, 4A é periprocedimento, 4B é trombose de estente, geralmente essa trombose ocorre nas primeiras 48 horas, mas pode ocorrer depois, pode ser subaguda ou tardia. E a gente tem o 4C, que está relacionado aí à hiperplasia neointimal, ou seja, restenose intraestente. E do tipo 5 é aquele IAM associado à cirurgia de revascularização miocárdica, tá? Periprocedimento, que é definido aí pelo aumento maior que 10 vezes o percentil 99 do limite da normalidade ou ainda aumento de 20%, acima de 20%, de níveis basais já aumentados, associado a um dos achados, né? Nova onda Q patológica no ECG, exame de imagem evidenciando nova alteração de contratilidade ou perda de miocárdio viável com padrão de etiologia isquêmica. Ou então achado angiográfico que evidencia oclusão de novo enxerto ou de artéria coronária nativa. Então, infarto tipo 5 é aquele relacionado ao procedimento de cirurgia de revascularização miocárdica, tá? Então vamos lá, e quer saber aí qual das alternativas é aquela que corresponde ao infarto do tipo 1? A gente viu, o infarto tipo 1 é aquele causado por um evento aterotrombótico, né? A ruptura de uma placa, a formação aguda de um trombo. Então vamos lá, vamos ver a letra A. Letra A, paciente do sexo feminino com 75 anos, tabagista e diabética, subitamente apresenta dor precordial, palidez e sudorese com ECG mostrando supradesnível do segmento ST em parede inferior. Então, a paciente idosa, que tem aí fator de risco para doença arterial coronariana, tem aí uma dor precordial, né, associada à palidez e sudorese, e o eletro mostra o quê? Um supradesnível. Então, esse aí é aquele infarto, né, com a ruptura de uma placa aterosclerótica, formação aguda de um trombo. Então, isso sim é um infarto tipo 1, tá? Então, a letra A parece o gabarito, mas a gente vai ver as outras alternativas para a gente aprender. Então, vamos lá. Letra B. Paciente do sexo feminino com 56 anos, com infarto agudo do miocárdio e supradesnível do segmento ST em parede anterior ao cateterismo, flagra-se importante espasmo de artéria descendente anterior. Veja só, então, ó, o que acontece aí nesse paciente não é, né, ele não teve um supra de ST por um evento aterotrombótico, teve um supra de ST por quê? Espasmo coronariano. Então isso aí tem a ver o quê? Com oferta-demanda de oxigênio. O espasmo reduz a oferta de oxigênio e aí causa o quê? Um supradesnível do segmento ST e ainda alteração aí dos marcadores de necrose miocárdica, principalmente da troponina. Então, no caso aí da letra B, esse infarto é do tipo 2, tá? É tipo 2. Está relacionado aí com oferta, demanda de oxigênio. Então a letra B não pode ser, então a gente corta. Letra C. Paciente com 82 anos apresenta taquicardia supraventricular com instabilidade,
sendo revertida cerca de 15 minutos depois. Eletrocardiograma de reversão mostra inversão de ondas T, mas os marcadores de necrose 6 horas depois são elevados. Também é outro caso aí de infarto tipo 2. O paciente apresentou o quê? Um ataque à arritmia, né? Foi cardiovertido e aí depois apresentou alteração isquêmica no ECG e 6 horas após elevação dos marcadores de necrose. Então, né, a arritmia cardíaca está relacionada aí com o infarto do tipo 2, né? Tem um desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio, então a letra C não pode ser. Vamos para a letra D. Letra D. Paciente com 75 anos, diabético, realizou angioplastia prévia há um mês e por desorientação suspendeu o uso de antiagregantes. Apresenta-se agora com infarto agudo do miocárdio com trombose de stent. Bom, trombose de stent tem a ver com infarto o quê? Do tipo 4B. Lembra, ó, 4A, periprocedimento, 4B é trombose de stent e 4C, restenose intrastent. Então a letra D é infarto do tipo 4B, então pode ser. Ele quer saber aquele infarto do tipo 1, né? Então letra E, por último. Paciente do sexo masculino, 77 anos, apresenta sangramento digestivo importante com instabilidade hemodinâmica, foi internado e tratado adequadamente conforme protocolo da gastroenterologia. Marcadores de necrose observados no dia seguinte mostram troponina elevada de modo importante. Então, ó, sangramento digestivo, né? Anemia aguda grave. Levam o quê? Um desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio. Então, infarto também do tipo 2. Então, a letra E não pode. Então, vamos voltar lá na letra A. Letra A é o infarto com supra aí de uma paciente, né, idosa com fator de risco para evento aterotrombótico. Então, infarto tipo 1 é a letra A. Então, o gabarito da questão, letra A. TEC 2020, mulher 67 anos, portadora de fibrilação atrial permanente, hipertensão arterial sistêmica e diabetes médio tipo 2. Apresenta episódio de angina instável. Foi submetida a angioplastia coronária com implante de stent farmacológico em segmento médio da artéria coronária descendente anterior, segmento proximal da artéria coronária direita e segmento proximal da artéria circunflexa. Qual das alternativas configura a terapia antitrombótica mais adequada para esta paciente após os primeiros 30 dias? Então, como é de praxe aqui no nosso curso de revisão, a gente se deparou com uma questão de caso clínico, a gente destaca os pontos importantes. Então, uma paciente do sexo feminino, ela tem 67 anos de idade, ela é portadora de FA permanente, de hipertensão e diabetes, né? Ela evoluiu com um quadro de uma angina instável, foi submetida à angioplastia primária com implante de 3 stents farmacológicos. E aí a questão quer saber a alternativa, né, que configura a terapia antitrombótica mais adequada após os 30 dias, tá? Então, muito bem, né? Então, toda vez que a gente estiver aí diante de um paciente com fibrilação atrial, a gente deve avaliar se esse paciente necessita ou não de anticoagulação. Para isso, a gente utiliza o quê? O SCOD CHA-DS-VASc, tá? Então, ó, independe da forma como a FA ela se apresenta. Pode ser FA permanente, como é o caso da paciente, mas pode ser persistente, pode ser FA paroxística, não importa. A gente vai submeter o paciente ao SCOD CHA-DS-VASc, tá? E aí, no caso, né, a gente já viu isso, a gente resolveu questões aí de fibrilação atrial no módulo anterior, no módulo de arritmias cardíacas, você já aprendeu a aplicar aí o SCOD CHA-DS-VASc, tá? Então essa paciente, né, ela ganha 1 ponto na hipertensão, ela ganha 1 ponto no diabetes, ela ganha 1 ponto aí na doença arterial coronariana, ela ganha 1 ponto na idade, 67, e ela ganha 1 ponto também por ser do sexo feminino, então ela tem 5 pontos. A gente viu, né, que paciente do sexo feminino, né, com um SCOD CHA-DS-VASc maior ou igual a 3, tem aí um nível de indicação 1A para anticoagulação. E se ela tiver um SCOD CHA-DS-VASc maior ou igual a 2, esse grau aí de recomendação, né, ele vai para 2A, tá? Mas assim, acima de 2 pontos, mulher tem indicação sim de anticoagulação, a gente só não anticoagula aquela mulher que tiver 0 ponto ou então tiver 1 ponto, tá? Muito bem, então no caso da nossa paciente, ela tem indicação de usar anticoagulante e ela foi submetida aí a um procedimento, né, por uma intervenção coronária percutânea, implante de 3 stents. Então, como que a gente vai manejar aí a terapia antitrombótica da paciente? Então, vamos utilizar aí como referência o nosso livro-texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é uma das referências para
a sua prova. Então vamos aqui para alguns pontos importantes. Primeiro ponto, se o anticoagulante for a varfarina, o NR deve ser mantido entre 2 e 2,5. Então veja, a gente vai ver que o anticoagulante preferido aí para esses pacientes é o anticoagulante oral direto, né? Ou seja, um DOAC. Se por acaso, né, tiver aí algum problema em iniciar um DOAC, principalmente aí se o paciente não tiver recurso financeiro para adquirir um DOAC, aí a gente pode usar a varfarina. No entanto, o NR deve ser mantido entre 2 e 2,5. Já é difícil a gente manter o paciente com NR entre 2 e 3, imagina manter com NR entre 2 e 2,5, mas aí o que recomenda o nosso livro texto, tá? Segundo ponto, estabelecer 3 cenários de tratamento, fase aguda hospitalar, primeiros 30 dias e após 1 ano. Então a gente vai dividir aí a terapia antitrombótica, né, no cenário de uma síndrome coronariana aguda em 3 partes, né? O primeiro cenário é ali a conduta intra-hospitalar durante a internação do paciente, ali nos primeiros 7 a 10 dias, depois, né, nos primeiros 30 dias e após 1 ano, tá certo? Ok. Outro ponto importante, o clopidogrel é o antiagregante plaquetário recomendado para associação com DOAC, independente de ser dupla terapia antitrombótica ou tripla terapia antitrombótica, tá? Então veja, não está indicado, não é recomendado, pelo menos por enquanto, né, não tem nenhuma evidência da gente utilizar aí ticagrelor ou prasugrel, tá certo? O antiagregante que a gente vai utilizar com DOAC é o clopidogrel, e caso aí seja a tripla terapia antitrombótica utilizada, aí a gente vai usar um DOAC, o clopidogrel e também o AS, tá? Então não entra aí em nenhum cenário, né, o ticagrelor e o prasugrel, tá certo? Quarto ponto importante aí, a tripla terapia antitrombótica deve ser utilizada pelo menor tempo possível, restringindo seu período de internação de 7 a 10 dias, podendo ser estendida para 30 a 90 dias se o risco isquêmico for elevado e o risco de sangramento for reduzido, tá? Então, ó, tripla terapia antitrombótica a gente vai utilizar pelo menor tempo possível. Se o paciente tiver um risco de sangramento elevado, a gente vai utilizar isso só durante a internação do paciente, né? 7 a 10 dias. Depois, a gente vai suspender o AS, vai manter só o clopidogrel e junto com o anticoagulante oral direto, tá certo? Isso se o paciente tiver um risco elevado de sangramento. Agora, se o paciente tiver um risco reduzido de sangramento, aí a gente pode estender aí a tripla terapia antitrombótica, clopidogrel, AS e um DOAC, né, por 30 a 90 dias, tá? Depois de 30 dias a gente suspende aí o AS, mantém apenas o clopidogrel, tá? E o DOAC, tá? Até 1 ano, completar 1 ano. Depois de 1 ano a gente suspende o clopidogrel, fica com DOAC. Isso se a gente tiver num cenário de uma síndrome isquêmica aguda, como é o caso da nossa paciente, tá certo? Muito bem. A dupla terapia está indicada até 12 meses após a síndrome coronariana aguda ou abreviada para 3 a 6 meses se a intervenção coronária percutânea ela for eletiva, tá? Então, como eu falei, veja, clopidogrel a gente mantém, né, desde aí do evento coronariano agudo do paciente até 1 ano, né, 1 ano lá usando o clopidogrel junto com o DOAC. Depois de 1 ano, a gente suspende o clopidogrel e mantém um DOAC. Se o paciente sofreu uma intervenção coronária percutânea de emergência, né, diante aí de uma síndrome coronariana aguda. No entanto, se o paciente fez uma angioplastia eletiva, aí no caso a gente pode manter aí, né, a dupla terapia antitrombótica com clopidogrel e o DOAC por 3 até 6 meses, depois a gente suspende o clopidogrel e mantém aí somente o DOAC, tá certo? Então, a gente tem esses 2 cenários, tá? O cenário da síndrome isquêmica e o cenário da angioplastia eletiva. Outro ponto importante, após 12 meses do evento isquêmico com intervenção coronária percutânea, recomenda-se a suspensão do antiagregante plaquetário, sendo mantido apenas o anticoagulante, né? Foi como a gente falou, tá? Diante aí de uma síndrome isquêmica aguda, a gente vai utilizar o antiagregante e o anticoagulante por 12 meses. Depois de 12 meses, né, a gente mantém somente o anticoagulante oral direto, lembrando que nós estamos num cenário que o paciente tem fibrilação atrial e tem indicação de anticoagulação, tá certo? Tá? Deixar bem claro isso aí, para não aí depois marcar aí que está indicado o uso do anticoagulante em qualquer cenário. Não, é no cenário de paciente com fibrilação atrial e que foi submetido aí a um procedimento de angioplastia coronariana, tá certo?
Muito bem, por último, né, terapia tripla clássica com varfarina, clopidogrel e aspirina deve ser rotineiramente evitada, podendo ser utilizada em casos específicos e bem selecionados. Então, ó, a gente deve evitar usar a varfarina, tá? O anticoagulante de escolha é um anticoagulante oral direto, um DOAC, né? Mas aí na impossibilidade não tem jeito, a gente, né, lançando mão aí da varfarina, aí a gente pode fazer varfarina, clopidogrel, aspirina, né, mantendo aí o NR entre 2 e 2,5, e aí segue todas as outras recomendações que a gente viu também para o DOAC, tá certo? Então aí voltando para a nossa questão, ele quer saber aí qual alternativa está mais adequada em relação à terapia antitrombótica após os primeiros 30 dias, tá? Então a gente já viu que não pode ser utilizado o quê? O prasugrel e o ticagrelor, tá certo? E a varfarina, ela deve ser evitada, Então o que a gente faz? Vamos cortar, né, as alternativas que tem aí prasugrel, ticagrelor e varfarina. Então a gente fica aí com as alternativas C e a alternativa letra E. Então a gente vai utilizar após 30 dias, tá? Anticoagulação oral direta, né, mais clopidogrel, ou a letra E, anticoagulante oral direto, AS mais clopidogrel. Então a gente viu, né, que após 30 dias a gente mantém o anticoagulante oral direto e o clopidogrel, tá? A tripla terapia a gente mantém, no caso aí dessa paciente, somente durante o período de internação hospitalar, ali 7, 10 dias, depois que o paciente tiver alta, ele vai para casa somente tomando clopidogrel e o anticoagulante oral direto, gabarito letra C. Muito bem, a gente chegou aqui ao fim de mais um vídeo, né? A gente viu nesse vídeo tipo de infarto, né? A gente viu lá os tipos de infarto tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4A, 4B, 4C e tipo 5. A gente definiu tudinho lá, a gente viu uma questão aí que era relacionado diretamente a esse assunto e vimos como que a gente maneja um paciente que necessita de uma anticoagulação devido à fibrilação atrial e também que vai precisar realizar uma angioplastia ou realizou uma angioplastia com implante de stent, tá? Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima.